Olá, eu sou a doutora Luciana Campos, psicóloga, pedagoga, terapeuta sistêmica, hipnoterapeuta, neuropsicóloga, psicopedagoga. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a terapia sistêmica. Na semana que passou eu fiz uma live no Instagram sobre terapia sistêmica, foi um barato, mas infelizmente ocorreu um problema técnico e ela não ficou gravada. Então eu falei que ia fazer um vídeo para tirar algumas dúvidas e para recuperar algumas ideias que eu discuti na live. A primeira coisa, eu queria falar sobre a diferença entre as terapias tradicionais e a terapia sistêmica. Nas terapias tradicionais, o cliente chega ao consultório do psicólogo e traz para o psicólogo o que ele consegue ver sobre ele mesmo. Então ele acha que a vida dele está emperrada pelo motivo A, B ou C, mas é o que o paciente consegue enxergar. Quando a gente fala de terapia sistêmica, a gente está falando de coisas que o paciente não consegue enxergar. A gente está falando de implicações que os antepassados do paciente têm sobre a vida dele. Então, escolhas feitas lá atrás pelos pais, pelos avós, como aquilo repercute para o cliente hoje. E o trabalho com bonecos é um trabalho muito didático, é um trabalho assim muito valoroso, onde você vê resultados muito imediatos. Você não precisa ser meu paciente para fazer uma constelação comigo, é um único encontro que dura entre 1h30 e 2 horas. Ao final do encontro você tem a sessão gravada, você tem fotos do seu campo sistêmico e você pode inclusive levar para a sua terapia se você fizer. Então a terapia sistêmica permite essa ampliação do nosso ponto de vista, né, do nosso foco sobre a realidade. E a terapia sistêmica surge com Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um sacerdote católico por 16 anos, portanto formado em filosofia, em teologia, depois ele foi estudar psicanálise e por fim ele estudou pedagogia, então também era um pedagogo. A terapia sistêmica proposta por Bert Hellinger se baseia em 3 leis sistêmicas. A primeira lei é da hierarquia. Quem vem primeiro no campo é maior que quem vem depois. Então, assim, as primeiras pessoas que chegam no campo familiar são os pais. Vou virar a câmera um pouquinho para baixo, para que você possa enxergar o campo. Os pais chegam primeiro, eles são maiores que os filhos. Então, os filhos, eles têm o dever e a obrigação de respeitar esses pais. Ah, Luciana, mas o meu pai foi mal comigo, o meu pai foi um homem bruto, o meu pai... Não importa, ele te deu a vida. Então, assim, prescindir dos julgamentos morais para honrar o pai e mãe, dando respeito a eles porque eles te deram a vida. A segunda lei sistêmica é a lei do dar e receber. Então imagina um casal. Todas as relações, para que elas tenham equilíbrio, elas precisam ter uma correspondência entre o dar e receber. Se a mulher dá mais que o marido, essa relação vai entrar em desequilíbrio sistêmico e vice-versa. Então, em todas as relações, o dar e o receber, ele precisa ser equilibrado. E a terceira lei sistêmica é a lei do pertencimento. O nosso primeiro grupo de pertencimento é o familiar e todos têm direito de pertencer ao campo, até uma criança que não nasceu. Então imagina que a mulher fez um aborto, teve um aborto espontâneo. Essa criança aqui, ela tem o direito de pertencer ao campo. Então essa mulher não tem uma filha e perdeu outra. Essa mulher aqui tem 2 filhos. Um que infelizmente não nasceu e o outro que nasceu. Né? Então, assim, se essa pessoa aqui, ela não tem o direito de pertencer garantido, isso vai trazer problemas e implicações para o campo, né? E então são as 3 leis: hierarquia, o dar e receber e o pertencimento. E aí a gente pede para o paciente conversar um pouco com a gente sobre a questão que ele está trazendo para constelar. Pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão de vida profissional, pode ser uma questão de qualquer âmbito, né? Uma questão com dinheiro, né? O dinheiro, Luciana, eu não consigo lidar com dinheiro, então eu peço para o paciente posicionar o dinheiro no campo, veja se o campo está longe, está perto. Um casal, né? Assim, você e seu marido, como é que você posiciona no campo? Assim são namorados que estão se conhecendo, que estão se olhando. Um casal, quando se posiciona assim, ou está em confronto, ou tá parando para ver alguma questão, tá parando para decidir o futuro da relação ou tomar alguma decisão. Geralmente os casais são posicionados assim. Mas às vezes a pessoa vem e posiciona assim, olha, eu quero ver, eu quero constelar porque eu não consigo ter filhos. E às vezes a pessoa vai e posiciona assim, ó, cada um olhando para um lugar.
não tem filhos porque não tem lugar para uma criança aqui. Ou então, aquilo que eu mostrei antes, né? O casal tá tão colado ali que não tem espaço para uma criança nessa relação. Tô falando de casais que não tem nenhum impedimento fisiológico para ter filhos e de repente não engravidam. Então, assim, a maneira como a pessoa posiciona o campo dela me fala muito sobre ela. Outro dia uma paciente colocou assim, ó. Eu me sinto inferior a todo mundo. Eu falei, então bota o seu sentimento de inferioridade. Aí ela botou do lado dela. Aí eu falei assim, agora coloca o seu pai no campo. Aí ela vai e coloca o pai assim. Ela fala assim, não sei porquê, é como se todo mundo me visse de cima. Lógico, né? Claro que todo mundo vai ver ela de cima. Então, assim, não vou dar muitos exemplos até para não influenciar você na montagem do seu campo. Mas a terapia sistêmica é uma terapia extremamente poderosa, que traz muitos insights para os pacientes. Não é um milagre, mas assim, é um caminho. Às vezes, através de um único encontro, a pessoa entende aonde que a vida dela está enroscada, aonde que estão os emaranhamentos sistêmicos, o que precisa ser resolvido. Então, por isso que é legal depois a pessoa levar esse material para a terapia, se ela fizer, para dar continuidade às coisas que a gente descobre no campo. Me perguntaram, né, na live, eu falei que eu ia dar as respostas depois, sobre uma pessoa adotada. Uma pessoa adotada, ela tem o campo de origem dela, que é dos pais biológicos, e ela também está ligada ao campo da família que a adotou. Então, ela fica ligada a 2 campos sistêmicos. Me perguntaram também se era possível alguém que eu conhecia, eu constelar alguém que eu conheço. Bom, desde que não seja da minha família, que não faça parte do meu sistema, como é um único encontro, não há problemas que eu constele. Isso não é psicoterapia, que aí eu realmente não faria com alguém próximo a mim. Perguntaram se a pessoa tendo conhecimento, por exemplo, isso que eu falei, né, do posicionamento dos casais, se esse conhecimento prévio pode atrapalhar na hora da pessoa montar o campo. E aí eu gosto de dar o exemplo dos desenhos, né? Porque eu tenho especialidade em analisar desenhos e às vezes a pessoa fala assim, a gente aprende que psicólogo gosta que desenhe o chão. Todo mundo sabe disso, aí todo mundo bota o chão no desenho. Mas assim, tem tantas outras coisas que a gente analisa num desenho que essa informação prévia que o sujeito tem, ela é muito pequena para influenciar na nossa análise. Então é a mesma coisa com os bonecos, assim, é toda a posição corporal do paciente, é se ele coça a cabeça na hora, é se ele fica nervoso, é se ele fica emocionado na hora de posicionar os bonecos. Então o fato dele ter conhecimento de uma ou outra coisa não vai interferir no resultado final do trabalho dele com bonecos. Ok? Se tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder depois. Muito obrigada pela sua audiência. Se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal no YouTube. Um grande abraço.